Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa semana eu deixei uma caixinha de perguntas. Acho que vocês estão ouvindo aí meu vizinho barulho, desculpem. Eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram essa semana sobre maternidade. Pedi para vocês fazerem algumas perguntinhas que eu ia responder através de vídeo aqui no YouTube. E aí algumas perguntas foram muito parecidas, né? Então o que eu fiz? Eu selecionei 10 perguntas e vou responder, e algumas delas têm duas perguntas em uma só, tá? Então vamos lá começar para esse vídeo não se prolongar tanto. Como se preparar para a chegada do primeiro filho? Olha, eu pensei em muitas coisas para poder responder essa pergunta, mas eu acho que tem alguns tópicos que são principais que toda mulher deve estudar, deve aprender nesse período aí de gestação para a chegada do primeiro filho. O primeiro deles é sobre o parto. Eu acho importantíssimo a mulher saber o que está acontecendo com ela ali no momento do parto, né? Quais são as possibilidades de um parto normal evoluir para uma cesárea, tudo o que pode acontecer no parto. O nosso corpo sabe o que fazer, é uma coisa fisiológica, né? Porém, a gente tem filhos nos hospitais, então a gente também conta um pouco com a boa vontade dos médicos, dos enfermeiros e tudo. E quando você tem noção do que está acontecendo e o seu acompanhante também, isso faz toda a diferença, porque se falar alguma coisa, agora eu vou colocar ocitocina, você não tem noção que é ocitocina nem nada, fica um pouco mais difícil, né? Então estude sobre parto. A segunda coisa que eu falaria é estude sobre sono de criança, gente, isso é importantíssimo. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão se preocupando um pouco mais com isso, né, mas não é uma preocupação tão velha assim, né, uma coisa mais recente. Hoje em dia tem muitos cursos, consultoras de sono, eu acho muito válido procurar essa informação, porque isso faz toda a diferença, né. A criança dormir bem, a criança ter uma rotina do sono, janela de sono, entra nesse mundo porque você não vai se arrepender. O quanto antes seu filho, você puder dar as ferramentas para que seu filho durma melhor e durma a noite toda, mamãe feliz, né, porque privação do sono é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Às vezes a gente passa, mas desde que seja só uma fase, tá tudo certo. O quanto antes a gente ir adaptando, né, pra criança puder dormir sozinha, dormir no tempo certo, tudo melhor. Outra coisa que exige um pouco também de estudo, mas não é tão aprofundado assim, é um pouco sobre a amamentação, né? Qual é a pega certa, o que você tem que fazer, se vai precisar tirar leite e tudo mais, congelar, como que funciona o congelamento. Eu acho essas coisas muito válidas de estudar, porque se você precisar, se você um dia fica doente, tem que tomar um antibiótico, às vezes tem que parar de amamentar, e também se o seu filho não mamar, né, não pegar no peito e tudo, você vai pra fórmula, mas assim, como que funciona tudo isso? Então, eu acho importante estudar um pouco sobre a amamentação, ver a pega certinha e tudo. Então, eu acredito que com essas coisas, teria mais coisas, né, pra qualquer pessoa, qualquer mãe aprender, mas eu acho que essas coisas são as mais básicas. Estudar sobre o parto, saber o que está acontecendo com você ali naquele momento, estudar sobre sono do bebê e estudar um pouco ali sobre a amamentação, que não é uma coisa tão complexa, né, mas vai fazer muita diferença no seu primeiro puerpério. Segunda pergunta: como você reage aos palpites na gestação? Olha, eu não sei se é uma sorte da minha parte, mas eu não costumo ouvir muitos comentários assim na gestação, nem de educação dos meus filhos, nem nada assim das pessoas ao meu redor. Pra não falar que não ouço nada, agora na terceira gestação, quando eu conto pra terceiros, né? Eu tô numa manicure, acabou ouvindo a conversa, primeiro filho, não, segundo, terceiro. E aí às vezes sai algum comentário assim, né? Nossa, terceiro filho, meu Deus, você não tem TV em casa? Alguma coisa assim. Mas esses comentários, eles não me afetam. E na minha família, assim, dos nossos primos, tios, avós, sogras e tudo, eu nunca recebi um comentário assim que pegou muito, sabe? Nossa, isso aqui que a pessoa falou me magoou, isso daqui não se faz, sabe? Mas eu sei que isso é uma coisa que pega muito as grávidas, né? Porque nós estamos num momento de um pouco mais de fragilidade e os nossos hormônios estão lá aquela loucura, então às vezes a pessoa falou você entendeu e aí é muito mais intenso o que a gente ouve, né? A minha dica, se é que eu posso dar uma dica porque não tenho tanta vivência, assim, como eu falei, não são coisas que me afetam tanto, é paciência.
É uma coisa difícil, eu sei. Se for uma pessoa que você pode se afastar, que sempre faz comentários maldosos, coisas que realmente, assim, nossa, aquela pessoa ali falou, me magoou. Você tenta se afastar, né, se for possível, daquela pessoa, enquanto você tá grávida, enquanto tá no comecinho ali do seu bebê recém-nascido. Não fica muito não, porque você sabe que aqueles comentários vão te afetar. Se por acaso você não puder, né, se afastar daquela pessoa, às vezes é uma pessoa que você tem que ver com certa frequência e não tem jeito, aí você vai ter que abstrair, aprender realmente a passar de um ouvido, passar no outro e tentar não absorver aquelas coisas que aquela pessoa está falando, porque elas não dizem, né, sobre a sua realidade, sobre a sua vida, sobre a sua gravidez, nem nada, sabe? Infelizmente, algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas perdem um pouco do filtro, né? Elas perdem um pouco do senso de falar alguma coisa assim indevida para uma mãe ou para uma gestante ou para uma criança, para qualquer pessoa. Mas não tem muito o que fazer, que às vezes você não vai conseguir brigar com a pessoa, também não vai resolver, sabe? Então, se você puder, se afaste dessa pessoa. E se for impossível, se é uma pessoa que você tem que ver diariamente, vai ter que aprender a abstrair e realmente não se importar com esses comentários. Terceira pergunta, e essa daqui foi uma das que mais perguntaram. Quando você estabelece uma rotina com os seus filhos e como você concilia a rotina dos filhos com a casa? Eu compilei essas duas perguntas, porque como eu falei, apareceu muitas coisas desse tipo, então vamos falar sobre rotina. Bom, quando a Catarina chegou, na gestação dela mesmo, eu já tinha visto alguns assuntos, algumas coisas sobre rotina, principalmente a rotina do sono, por isso que eu falei que é muito importante para você que tá grávida, estude sobre sono, porque o sono da criança, a criança no comecinho, assim, RN, 1, 2, 3 meses, essa questão do sono é a chave, porque é com o sono dela regulado, nos horários certos, que você vai ter uma rotina. Essa rotina, ela não surge assim no primeiro dia, né, do nascimento, mas a gente já vai tentando direcionar. Então, o que eu faço aqui? Chegou na maternidade, eu já começo a focar na rotina noturna. E o que é uma rotina? Não é você fazer tudo no horário certo, né? No horário que eu digo, a criança só vai dormir 7 horas, então todos os dias, 7 horas em ponto, ela vai dormir. Isso não funciona, porque o bebê não sabe nada de hora, não é isso. O que o bebê vai entender é a sequência dos dos atos que você vai fazer. Então todos os dias, desde o primeiro dia que chega em casa, é banho, massagenzinha ali no começo RN, e põe uma musiquinha às vezes, na Catarina eu coloquei, no Joaquim eu já não coloquei mais, leite no peito e vai dormir. Então, assim, todos os dias eu faço isso, desde o dia que a criança chega em casa. Essa rotina noturna. A rotina diurna, por mais que, né, a gente estude sobre a rotina do sono e tudo, a gente vai encaixando as janelas, né, diurnas, o tempo que o bebê vai ficar acordado, o tempo que o bebê vai dormir, e a rotina diurna, ela vai surgindo, né, no decorrer dos dias do bebê. Diferente da noturna, que como eu falei, como é uma sequência, todos os dias eu faço isso desde o dia que eles chegam em casa. Então, conforme o bebê vai crescendo, eles já entendem, né, aqui em casa, por exemplo, jantou às 6 horas, vão comer uma frutinha depois do jantar, depois é direto pro banho, banho, cama, banho, berço. Então eles já sabem que depois do jantar vai tomar banho e vai pro berço. Então é uma coisa que eu faço desde o primeiro dia, sabe, de quando chego em casa. Como eu falei, primeiro a rotina noturna, sequência, depois a rotina diurna, ela vai se acertando, né? Porque às vezes o bebê tem uma cólicazinha no começo, fica um pouco mais acordado, ou dorme demais, enfim. No começo assim de RN, os primeiros dias é um pouquinho mais flexível. Depois a gente vai adaptando a rotina. Segunda pergunta dentro dessa ainda é como conciliar os cuidados com a casa, né? A rotina da casa com os filhos, né, com a rotina dos filhos e tudo mais. Aqui eu tenho um mantra que eu sempre segui desde a Catarina bebezinha, né, que é fazer o que eu posso fazer com eles acordados, as coisas de casa, e quando eles dormem eu tento tirar um tempo pra mim, que é um tempo onde eu leio, assisto alguma coisa, se eu quiser ficar no celular, se eu quiser, enfim, é o meu momento, sabe? Se eles dormirem 40 minutos ou 2 horas, eu tento fazer coisas pra mim nesse momento, tá? Então, a não ser coisas que eu não consigo, por exemplo, eu não consigo passar pano com as 2 crianças em casa. Então eu tento pelo menos varrer a casa enquanto eles estão acordados e na hora que eles vão dormir eu só passo pano, uma coisa rápida. Eu sempre lavei roupa junto com eles, estendi,
lavei a louça, fiz almoço, tirar pó, assim, tudo que eu posso fazer com eles acordados, inclusive a partir do momento que lá pela um ano e 2, 3, eles já começam a querer participar um pouco da rotina de casa, eu incluo eles nessas atividades. Então se eu tô estendendo roupa, vai me dando prendedor, pega a roupa pra mim, joga isso daqui no lixo, guarda aquilo ali pra mamãe, é sempre incluindo eles nessa rotina. Hoje em dia, eu tenho o privilégio de ter uma pessoa que me ajuda aqui em casa, então reduziu os meus serviços domésticos, né? Mas até 3 meses atrás, quando eu não tinha ninguém, era desse jeito que eu fazia desde que a Catarina chegou. Essa daqui também foi o segundo recorde, tá? Essa aqui também é muito boa. Como eu lido com as birras, Terrible 2 e paciência. Como ter mais paciência, né? Então eu resolvi compilar essas 3 em uma só, porque birras é um assunto muito complicado para as mães, né? E para quem não sabe, né, o Terrible 2 é uma fase a partir dos 2 anos da criança, que dizem que é só os 2 anos, mas tem alguns estudos já que dizem que também vai até os 3 anos de idade, onde as crianças estão numa fase de expansão do cérebro delas, né? Então, assim, elas estão conhecendo realmente o mundo. Elas deixam realmente de ser bebês, né? A partir dos 2 anos, elas se tornam crianças. Então, elas estão, assim, testando todos os limites delas e os nossos. E é uma fase muito complicada, né? Onde as crianças realmente começam a nos testar. Só que parece que eles estão nos testando, mas na verdade eles estão testando eles mesmos, sabe? Eles estão vendo até onde eles podem ir em cada atividade, sabe? Tipo assim, deixa eu derrubar isso daqui, deixa eu ver o que minha mãe vai fazer, deixa eu bagunçar isso daqui, deixa eu ver o que minha mãe vai fazer, deixa eu... Não é só ver o que a minha mãe vai fazer, na verdade, é ver qual que vai ser a reação no mundo desse meu ato. Tipo assim, que é derrubar isso daqui, sabe? É uma coisa muito complexa esse negócio do cérebro das crianças, acompanhar todo esse amadurecimento deles. Mas, voltando ao foco da pergunta, como que eu lido com esses dias de Terrible 2, né, que foram difíceis aqui com a Catarina, teve dias muito difíceis. E assim, tanto fase de birras, quanto fase de muito choro, de muita sensibilidade, assim, de não poder tocar. Ah, eu quero maçã, mas eu quero a maçã cortada, você cortou em tiras, eu quero a maçã com casca. Ah, você pegou o copo rosa, eu queria o vermelho, mas eu queria o vermelho com canudo, com não sei o quê. Gente, é uma fasezinha complicada. Pra mim, de uma forma geral, assim, na maternidade, não dá pra ser, isso é a minha opinião, tá? Não dá pra viver bem a maternidade sem Deus. Gente, porque é muito difícil. É muito difícil, porque assim, se nesses momentos de birra da Catarina ou daqui a pouco do Joaquim, né, se eu não faço uma oração assim, ó, Deus, fica... a minha oração não é uma coisa pronta, tá? Eu vou falando com Deus aqui, ó. Deus, por favor, me dá paciência, fica aqui comigo, deixa eu ver você ao invés de ver as crianças, para que eu tenha paciência para como tratá-las nesse momento, porque senão eu vou surtar. Então, às vezes a gente precisa realmente colocar um filtro assim, ó, ver Deus, Jesus, pra gente buscar um pouco mais de paciência, porque eu sei que não é uma coisa fácil. Voltando ao foco do assunto, que é o momento da birra, né? Como que eu lido, como que eu reajo àquela situação. A primeira coisa que eu tento perceber é se ela tá dentro da rotina dela, sabe? Se as necessidades básicas dela estão sendo atendidas. Então assim, ela tá com sono, ela tá com fome, ela tá incomodada com alguma coisa, tá com uma dorzinha de barriga, tá com alguma coisa. Porque assim, se você leva a criança para um aniversário, para um shopping, para um mercado, no momento que ela tá com sono, provavelmente ela vai causar. Se ela tá com fome e não tem o que ela quer comer, o que ela é acostumada a comer, e ela tá num lugar, às vezes, extremamente barulhento, ela vai causar. Então a gente também tem que se atentar a isso. Se naquele momento em que ela fez uma birra, não é por algum motivo assim. Se ela está fora de ordem mesmo, sabe? Ai, gente, vocês estão ouvindo aí o barulho? Domingo, as crianças aqui em cima estão agitadas. Bom, mas focando em como eu reajo nessas situações, tudo depende de onde a gente tá e o que exatamente é a birra. A Catarina, ela nunca se jogou no chão, assim, em um momento de desespero, vamos dizer assim. Mas nos momentos em que ela teve, né, causou um pouquinho mais, primeira coisa que eu tento fazer é abaixar e conversar com ela. Filha, ó,
não é pra fazer isso. Mamãe não gosta que você faça isso dessa forma, assim. Agora a gente vai ficar aqui e assim que acabar a gente vai embora. Explico pra ela, tento conversar. Se por acaso se conversar não adianta, eu pego ela e tento tirar daquele ambiente, às vezes de muito barulho, pra que ela ou me ouça e se concentre no que eu tô falando. Ó, tá tudo bem, eu sei que você tá cansada, que você já quer ir embora, e a gente vai daqui a pouquinho, tá bom? Tá, eu sei que você quer brincar mais e tudo. Uma coisa que funciona muito com a Catarina é sempre explicar pra ela, e eu acho que não sei se funciona com todas as crianças, mas é bom testar. Explicar pra ela qual que é o próximo passo, sabe? Então assim, se a gente vai embora de um aniversário e ela não quer ir embora, se a gente vai embora da pracinha, alguma coisa, a gente sempre avisa ela antes. Filha, você tem mais 5 minutos pra brincar, que ela não sabe o que é 5 minutos, mas, né? Você tem mais 5 minutos pra brincar e a gente vai embora. Tá bom, tá bom. Então ela sabe que daqui a pouco ela vai embora, sabe? A gente tem esses comandos, assim, que são como essas regras, e a gente sempre faz isso com ela. Das vezes que a gente não fez, ai, vamos embora, vamos. Teve choro, teve caos, teve que pegar no colo, acalmar no colo e tirar ela do lugar, às vezes, né? Porque às vezes a gente já tá com hora pra ir embora e tudo. Mas, via de regra, funciona. Então, sendo bem sincera, tem birras que me tiram um pouco mais do sério, né? Umas coisinhas tão bestas, né? Às vezes de criança. E tem birras que eu falo assim, nossa, gente, coitada, ela tá assim por isso, sabe? Mas uma coisa que funciona muito na minha reação, que é para eu ter mais paciência com esses momentos, é lembrar que eu sou a adulta da situação, sabe? De que ela mal sabe o que ela tá fazendo, que ela é uma criança irracional ainda, então ela não consegue diferenciar, ela só quer explorar o mundo, ela só quer brincar, ela só quer viver no mundinho dela, né? Porque criança vive no mundinho dela. Eles são naturalmente, nós nascemos, né, egoístas. Então ela só tá se preocupando ali com ela, sabe? Naquele momento. Então, conforme ela vai crescendo, a gente vai educando para diminuir esse egoísmo, né, das crianças. Mas de toda forma, você tem sempre que lembrar que o adulto é você, que a mãe é você, que o responsável é você e que você nunca, nunca, nunca deve entrar numa briga com uma criança, numa discussão, sabe, com uma criança, porque você sempre vai sair perdendo, sempre, independente da idade, tá? Provavelmente você vai se perder, né? Você vai perder o domínio de si, aquela criança vai te estressar e você vai acabar falando coisa que não deve, tendo reações desproporcionais àquela situação, e aí depois não adianta, né, ficar arrependida e tudo, porque aí não tem jeito. Não entrem em brigas, em discussões. Ah, você fez isso. Ah, mas... não adianta. Gente, é uma ordem. Tem que obedecer e fazer aquela criança executar o que você pediu. Próxima pergunta. Seus filhos brigam. Como você reage? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já sabia que as crianças brigavam, né? Que é uma coisa natural. Eu tenho uma irmã, então a gente brigou muito quando a gente era pequena. Mas eu não sabia que eles brigavam, que eles podiam brigar tão pequenos. A minha filha tem 3 anos e o meu filho tem 1 ano e 4 meses. Como assim eles já brigam? Isso foi uma coisa que me deixou um pouquinho chocada. E sim, eles brigam. Normalmente é por brinquedo, disputa de brinquedo. Às vezes tem um brinquedo, gente, que tá esquecido aqui em casa, assim, que ninguém vê o brinquedo faz 3 semanas. Se um pegar, o outro quer, sabe? E aí eu tento sempre fazer com que os dois cedam um pouquinho pro outro. Falo, olha, o Joaquim pegou o brinquedo, ele vai brincar 5 minutinhos, depois ele vai dar um pouquinho pra você, tá bom? E ele, como ele é muito pequenininho ainda, tem menos noção ainda do que ela, ele acaba largando o brinquedo rápido. Pronto, filha, agora você pode pegar. Aí se depois ele quer o brinquedo de novo, filha, você vai brincar um pouco, depois você vai passar pro seu irmão. E assim a gente vai tentando conciliar. Uma coisa que pega aqui um pouco é porque o meu filho mais novo, ele acaba fazendo algumas coisas sem querer, sem saber medir a força dele. Então ele se joga em cima dela, ele aperta ela assim, tipo querendo, sabe, brincar, querendo chamar ela. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho, porque às vezes ele puxa o cabelo e aí ela chora, ai não sei o que, sempre aquela coisa. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai entendendo mais, né, de que ele não pode puxar o cabelo da irmã, a gente vai sempre corrigindo, fala com ele, olhando bem nos olhos, você não pode fazer isso com a sua irmã, não pode. E aí ele vai entendendo, a gente faz carinho, aí eu sempre falo pra ele, e aí ele fica assim, ó o carinho dele. É um tapa e um amanciado, sabe?
Então, mas eu acho que conforme vai crescendo isso vai melhorando. Aí vai surgindo outras brigas, né? Briga por brinquedo sempre vai ter. Mas assim, gente, é irmão, irmão faz parte. Inclusive, a gente tem que encarar isso como uma coisa boa, porque é aqui no seio da família, tendo irmãos, que eles vão aprender a dividir, que eles vão aprender a ser mais caridosos com os outros, mais generosos, que eles vão aprender a ceder. Como eu acabei de falar pra vocês, as crianças, elas são naturalmente egoístas, né? A gente nasce assim, com esse egoísmo. E aí o que a gente faz? Vai mostrando pra eles, conduzindo de que esse não é o caminho, né? De que a gente tá aqui não pra ser egoísta, pra pensar só na gente. Tem um momento que é seu, tem um momento que é do seu irmão. Se você puder fazer isso pelo seu irmão, faça, e assim, né, a gente vai levando. Tudo que a gente faz com os filhos, tudo que acontece assim ao redor dele é uma educação, sabe? Às vezes a gente educa para o bem, ou às vezes a gente se omite e também tá educando para o mal. Não tem jeito. Querendo ou não, a gente está educando as crianças o tempo todo. Então, que essa educação seja sempre intencional, né? Sempre para mostrar para eles virtudes, bons hábitos, coisas boas que eles podem desenvolver. Próxima pergunta: o que eu considero importante na hora de escolher escola? Gente, a entrada da Catarina na escola foi uma coisa um pouco difícil assim para mim, porque eu queria colocar ela na escola só lá pelos 4 anos, mas ela teve um leve atraso de fala, então eu falei, quando ela for pra escola ela vai socializar com mais crianças, vai evoluir mais e tudo. E foi isso que acabou acontecendo. Ela até começou a falar um pouco melhor antes de ir pra escola, ela foi com 2 anos e meio. Lá por 2 anos e 2, 2 anos e 3, ela já tava falando um pouco melhor, mas assim, a evolução que ela teve na escola, assim, foi surreal. De qualquer forma, uma coisa que foi o principal para mim analisar quando eu fui colocar minha filha na escola é os valores da escola. Se combinam com os meus valores, né, os valores da nossa família. Eu sei que nem todo mundo tem essa opção de pensar e escolher nisso, porque às vezes a gente acaba colocando na escola pública, que é mais perto da nossa casa. E aí, às vezes, você vai ter que fazer um trabalho um pouquinho maior em casa, né? Mas, se você puder escolher uma escola que os valores sejam o mais próximo possível, porque não vai ter nenhuma escola perfeita, mas dos seus, né, os princípios da escola sejam muito parecidos com o seu, isso é maravilhoso. E eu digo isso porque seu filho vai passar boa parte do dia, né? Pelo menos minha filha, no momento, estuda meio período, então ela estuda 4 horas. Só que eu fico muito tranquila primeiro, porque a escola tem esses mesmos valores que os meus, então é como uma extensão aqui de casa. E o segundo é que os alunos, as mães, né, os amiguinhos, estão todas na mesma onda, sabe? Então eu fico tranquila que os amiguinhos que a minha filha vai crescer têm os mesmos valores que nós temos. E isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes você coloca o seu filho em uma escola com valores e princípios e pensamentos totalmente diferentes do seu. E aí, como eu falei, nesse caso que você às vezes não tem uma opção, você tem que fazer um trabalho um pouco dobrado em casa, ver os materiais, isso para qualquer escola, né? Mas assim, quando é uma escola ao contrário, mais ainda. Acompanhar os materiais, ver o que o seu filho está aprendendo na escola, o que os amiguinhos estão falando, o que estão vendo, né? Sempre ter esse contato com a criança para que ela solte alguma coisa, muitas vezes, né? A Karine ainda é muito pequena, né? Então ela não consegue me falar em detalhes o que ela fez no dia dela. Mas todo dia que ela chega no carro, eu pergunto: e aí, filha, como foi seu dia? O fulano foi na escola? Alguém bateu? Alguém não sei o quê? Eu sempre vou perguntando, assim, conduzindo, porque elas estão numa fase de 2, 3 anos, então assim, levar um tapinha, um empurrão na escola é uma coisa normal, né? Mas eu sempre pergunto para ela, faz parte da nossa rotina, assim, de pegar ela no carro, de pegar ela na escola e fazer algumas perguntas, sabe, pra sondar. E às vezes ela não fala na hora, mas na hora do banho ela acaba falando alguma coisa. Hoje a Nina bateu o joelho, né, você tá com roxo assim na perna. Então ela vai soltando essas coisas. Pra mim, a parte mais importante mesmo é você ter confiança na escola, sabe? Confiança do que o que vai ser ensinado tem a ver com o que você ensina em casa, como se realmente a escola for uma extensão de vocês, né? Do pensamento de vocês. E eu não vejo isso como criar numa bolha. Não, mas a criança vai viver só naquele mundinho. Enquanto ela for pequena, sim, porque ela está em formação, né? Até a idade da razão, que é os 7 anos, onde ela vai conseguir pensar e raciocinar um pouquinho, porque ela ainda é uma criança, um pouquinho além, né? Claro que eu vou conduzir e vou mostrar para ela.
Eu não vou deixar minha filha livre, leve e solta, absorvendo informações do mundo, sendo que é a minha obrigação, é a minha responsabilidade direcioná-la. Então, enquanto ela tá na escola, eu quero sim que a escola converse comigo, sabe? Que a gente tenha as mesmas ideias, caminhe pelo mesmo caminho de pensamento, vamos dizer assim, porque pra mim não tem sentido, né? Eu tô falando, ai filho, isso daqui não é bom, aí lá na escola ela chega, mas meus amiguinhos falam que todo mundo que isso aqui é bom, é uma coisa um pouquinho complicada. Agora, quando ela for uma criança maior, ela já vai conseguir falar, não, na minha casa isso daqui não é, minha mãe disse que isso aqui não é legal, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Ela vai conseguindo diferenciar o certo do errado, sabe? Mas enquanto eles são bem pequenos, a minha dica é essa: escolha uma escola onde você tenha confiança. Não precisa ser a escola mais bonita, mais colorida, bilíngue, trilingue, que fale latim, espanhol, italiano e não sei o que das quantas. Eu não vejo isso como uma prioridade, que tenha 1001 atividades, né? É natação, é balé, é não sei o que, não sei o que. Para mim, o mais importante é que os valores da escola conversem com os meus, né? Até por conta da minha filha passar um tempo longe de mim, né, ela tá na escola, e também o ambiente que ela vai crescer, os amiguinhos com que ela vai crescer. Você e o Douglas já tiveram opiniões diferentes na educação das crianças? Aí eu misturei duas perguntas. Você acha que o casamento muda depois dos filhos? Então vamos lá. Primeiro, se nós já tivemos opiniões diferentes na criação das crianças. Olha, eu tive que ficar pensando muito nessa pergunta e eu acho que não. Nada que seja muito importante, sabe? Assim, isso daqui eu não quero que ela faça, não vai fazer assim, e ele discordava. A gente nunca teve esse impasse, sabe? Aqui em casa, como que funciona? Ele tem a carga dele, né? Que todo mundo traz a sua carga emocional e de conhecimento dos nossos pais, de educação. Eu tenho a minha, e eu estudo muito sobre a educação dos meus filhos. Eu tento assistir muitas aulas, muitos vídeos de pessoas que eu confio, que são referências. Vejo muitos vídeos, livros, tudo, e eu vou absorvendo o que eu falo. Isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz sentido, isso aqui é interessante, isso aqui não é. E aí, quando é uma coisa muito importante, eu sento com ele e converso. Falo, olha, a Catarina faz 2 dias que não está jantando, por exemplo, né? Tá dando muito trabalho pra jantar. Aí eu vou lá, procuro onde que eu posso buscar informação de como, né, melhorar isso nela. E aí eu sento com ele e converso. Olha, eu vi uma pessoa X, né, uma pessoa que eu confio, falando que a gente deve fazer isso e insistir dessa forma. E ele, ok. Tem mais uma pergunta nessa do casamento, tá? Que me perguntaram se eu acho que o casamento muda depois dos filhos. Gente, dizer que não muda é impossível, sabe? O casamento muda, sua rotina muda, sua vida, tudo muda com a chegada dos filhos. Só que a forma que você encara isso é o que muda tudo, sabe? Então, se a partir do momento que os filhos chegam, você deixa o seu casamento de lado, aí o seu casamento vai sofrer, não tenha dúvidas. Agora, se você consegue equilibrar os pratinhos, sabe? Isso não é uma coisa muito fácil, mas é priorizar, sabe? É priorizar. Por isso que eu sou tão defensora da rotina, né? Como os meus filhos têm essa rotina muito bem estabelecida, eles dormem cedo, têm horário para fazer tudo o que fazem, eu consigo ter tempo pro meu marido. E é isso que eu recomendo para todo mundo. Criança que dorme cedo, você não precisa achar que precisa de uma rede de apoio para conseguir um momento para sair com seu marido, porque senão o casamento vai esfriar. Se você pode sair com seu marido, tem alguém para ficar com seu filho, ótimo, maravilhoso, aproveite. Queria eu conseguir sair para jantar mais vezes com meu marido, mas a gente não tem rede de apoio, pessoas para nos ajudar a ficar com as crianças, nem nada. Então, no nosso caso, o momento que a gente aproveita como casal é quando as crianças dormem. Então, colocamos eles para dormir, aí a gente conversa sem ninguém para atrapalhar, sem ninguém para interromper, assiste alguma coisa, conversa sobre a educação deles, ou nem fala das crianças, falando do trabalho dele, da minha vida, o que eu tô lendo, o que eu tô vivendo, enfim, tudo. É o nosso momento, sabe? Então, hoje eu não tenho dúvidas que depois dos filhos, eu amo o Douglas muito mais do que eu amava antes. Antes eu acho que eu só achava que amava. Mas agora, depois dos filhos, eu amo, assim, infinitamente mais do que eu amava antes. A admiração cresceu, o respeito cresceu e a prioridade, ela evolui também, sabe? Eu vejo que ele me prioriza muito mais com o tempo, né? E eu também priorizo ele muito mais também. Então eu sei que crianças pequenas precisam muito mais da gente, são muito mais dependentes. Mas de qualquer forma, dê prioridade para o seu casamento, né? O seu marido não pode passar batido aí anos da sua vida
só porque você teve filhos. Não tem jeito. O casamento muda sim, mas ele pode mudar para melhor. É só a gente se adaptar, né, à nova rotina, à nova realidade, que dá sim para dar atenção para os dois. Como você lida com as expectativas e frustrações da maternidade? Olha, essa é uma coisa que me pega muito, as expectativas que eu crio na maternidade. Vou usar um exemplo aqui. A minha filha, a Catarina, ela sempre me surpreendeu positivamente em muitas coisas, assim, muitos marcos, né, que a gente passou. Então, quando eu fiz o desmame, foi muito melhor do que eu imaginei. Quando a gente sai à noite, ela sai da rotina, assim, é sempre melhor do que eu tô esperando. Quando ela saiu do berço para ir para a cama, foi muito melhor do que eu imaginei, enfim. Então, eu tava com muita expectativa pro desfraude, né? Eu falei, não, o desfraude dela, em 3 dias ela vai estar super tranquila, né? Tudo. Nós já fizemos esse desfraude dela faz um mês e ainda estamos apanhando, sabe, nessa questão do desfraude. Ela já está desfraldada dos momentos, assim, que ela tá acordada, né, na soneca e no sono noturno ela ainda usa fralda, mas a gente já tá se preparando para tirar. Porém, eu coloquei uma expectativa, sabe? E aí, alinhar essas minhas expectativas, né, ter me frustrado um pouco com isso, é uma coisa que eu sempre penso que me puxa para a realidade. As frustrações na maternidade, elas me puxam para a realidade, sabe? Que às vezes eu fico idealizando algumas coisas. Não, mas a minha filha nunca me deu trabalho para isso, então ela nunca vai dar. Não, não é bem assim, sabe? Cada coisa, cada momento é uma exigência diferente para nós e para eles. Então não adianta eu colocar uma expectativa muito alta achando que vai ser tudo bem, vai ser tudo perfeito, vai ser... Não vai, sabe? Então essa questão das expectativas, elas sempre vão existir, porque a gente sempre tem uma certa expectativa com os nossos filhos, mas quando as expectativas são frustradas, né, quando alguma coisa que eu esperava que ia ser ok me leva a uma frustração, eu dou uma acalmada no meu espírito e falo, tá vendo, eu não tô controlando nada, ela é só uma criança. Isso é um choque de realidade, sabe? Para que eu não idealize os meus filhos, para que eu não ache que eles vão ser perfeitos, que vai tudo fluir bonito e lindo dentro da rotina e não vamos ter nenhum imprevisto, nem nada, sabe? Porque quando ser uma boa mãe, quando as coisas vão muito bem, é fácil, né? Ser uma boa pessoa, quando tudo ao seu redor te leva a isso, é mais fácil. Agora, quando você passa por uma dificuldade, por um obstáculo a mais, quando você, aí sim é que você vai colocar essa sua capa, né, de uma boa mãe de uma forma mais evidente. Então, eu posso concluir que as frustrações me servem mais do que os momentos que dá tudo certo, sabe? Quando eu me frustro com alguma coisa, é que eu percebo que, assim, põe o pé na realidade, ela é só uma criança, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai acontecer o que eu tô, né, querendo desenrolar, e é só pra mim perceber que eu não controlo nada, que são só crianças, enfim. Isso daria uma reflexão bem grande. Mas a forma que eu lido com a frustração é enxergar o copo mais cheio do que vazio, sabe? Próxima. Como você ensina a fé para os seus filhos? Essa é uma pergunta que acho que vou responder de uma forma muito rápida, porque quando eu li, eu falei, gente, é só isso que você tem que fazer. E aí eu vou repassar para vocês aqui agora o meu pensamento. Para você ensinar sobre religião e sobre a fé para os seus filhos desde pequenos, é só você viver. Você precisa viver isso. É isso que você tem que passar pro seu filho. Ele tem que ver você rezando. Seu filho tem que ver você indo na igreja, ver você se dispondo a fazer alguma coisa, né? Eu falo pra minha filha, filha, hoje a mamãe tem direção espiritual. Ah, você vai conversar com o padre? Sim, hoje a mamãe vai conversar com o padre. Filha, hoje vamos rezar o terço? Ela mesma já pega o terço e começa. Amalia, cheia de graça, Senhor convosco. Ela vai rezando. Filha, agora vamos... sempre quando ela tá com algum probleminha, por exemplo, se ela tá dando um pouco de trabalho pra jantar, pra fazer alguma coisa, quando a gente vai rezar à noite, a gente faz a nossa oração bonitinha, aí eu falo, anjo, pede pro seu anjo da guarda te ajudar a comer melhor amanhã, pede pro seu anjo da guarda para que você seja mais obediente, para que você não fique de teimosia com a mamãe, pede pro seu anjo da guarda que amanhã dê tudo certo no aniversário dos seus amiguinhos. Então assim, ó,
eu mostro pra ela desde pequenininha que ela vai sempre poder recorrer ao anjo da guarda dela, sabe? E aí, isso com coisas que acontecem comigo também. Às vezes eu sempre saio, faço o sinal da cruz, e eu falo que meu anjo da guarda me leve e me traga de volta pra casa. E ela me vê fazendo isso, sabe? Então, ela vai entendendo, sabe? As músicas que a gente escuta, as coisas que a gente lê, fala, olha filha, esse daqui é o santo tal, olha filha, isso daqui não sei o quê. Elas vão aprendendo, eles vão aprendendo pelo nosso exemplo, para muitas coisas, não só para fé, para religião, não só para isso. Mas se eu posso dar uma dica é essa, viva bem, seja você o exemplo, e com certeza vai ser moleza para os seus filhos aprenderem e se sentirem confortáveis com isso com o passar dos anos também. Agora vamos para a última pergunta. Deixei essa aqui por último para fechar esse vídeo com chave de ouro. E eu compilei aqui novamente 2 perguntas. Como não se perder depois de ser mãe? E como dar conta de tudo? Porque como dar conta de tudo é uma das coisas que mais se ouve nessa internet hoje em dia. E aí eu fico me perguntando, dar conta de tudo o quê? Dar conta de tudo o quê? O que é tudo? O que você quer fazer que é tudo? É isso, a gente tem que se autoanalisar e se conhecer pra gente conseguir buscar, evoluir, melhorar. Porque não é que eu não posso falar que não dá pra dar conta de tudo. A questão é, tudo o que você quer dar conta, sabe? Você quer ser uma super mãe, uma super amiga, uma super filha, uma esposa incrível, sensacional, que tá 4 horas da manhã, acorda pra fazer bolo e que supre todas as necessidades de todo mundo e assim, mas por que você quer isso? Da onde você tá tirando esse idealismo, sabe? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, pensar de onde vêm essas nossas ideias, né? De que a gente tem que dar conta de tudo. Como assim? O que é tudo? Como eu já falei, né? Conta do meu tudo nesse momento é cuidar do meu marido, da minha casa e dos meus filhos. Essa é a minha vocação. Então, a minha prioridade é sempre cuidar das pessoas, né? Não é a casa. É lógico que eu tenho também que cuidar da casa, eu já falei pra vocês, hoje eu tenho ajuda, mas não tinha até um tempo atrás. E sempre foi a prioridade, foi a mesma coisa, sabe? Primeiro, se meus filhos estiverem precisando de mim, primeiro os meus filhos, depois as outras coisas. Se eu tenho um tempo pra ficar com meu marido, primeiro meu marido, depois as outras coisas. Então primeiro as pessoas, sabe? E eu sei que muitas vezes a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos em algum momento da nossa vida, mas a gente tem que voltar pra vida real e sair um pouco dessa vida da internet, onde todo mundo dá conta de tudo. Não é que todo mundo dá conta de tudo, todo mundo dá conta das suas prioridades. A gente posta um recorte pequeno do que você quer, sabe? Ó, hoje eu consegui treinar. Aí a pessoa que tá assistindo fala assim, nossa, eu não consigo treinar, eu não consigo dar conta disso. Talvez isso não seja uma prioridade pra você nesse momento, porque não dá pra encaixar na tua vida. Esse não é o teu tudo, sabe? Esse não é o tudo que precisa estar na sua vida. A gente nunca vai conseguir suprir todas as áreas da nossa vida. Tudo. Uma super mãe, uma super não sei o que, estar presente em tudo, ter uma vida social ativa, ter muitos amigos, cuidar dos filhos. Não vai dar, gente. Não vai dar. Então, assim, qual que é a tua prioridade? Ó, minha prioridade nesse momento da minha vida é treinar 2 vezes por semana, é o que eu consigo, é ter mais tempo com o meu filho e com o meu marido. É isso que eu consigo fazer. Ah, se daqui a um mês as coisas mudarem, eu conseguir mais tempo para treinar, eu conseguir um tempo para fazer tal coisa, ótimo, maravilhoso. Mas se não der, a gente precisa sempre voltar para a realidade, ver quais são as nossas prioridades e dar atenção para o que é devido em cada momento, sabe? A vida ela é cíclica. As coisas vão mudando, às vezes você tá dando mais atenção agora, em dezembro, para uma determinada coisa, mas em janeiro já vai ser totalmente diferente. E em junho vai ser mais diferente ainda, sabe? Então a gente precisa ter paciência, se conhecer, para conseguir avaliar os nossos campos, sabe? O que é a tua prioridade? Onde você consegue se dedicar e onde nesse momento você não consegue. Não tem como dar conta de tudo, isso é fato. Esse assunto daria um vídeo só sobre isso, só sobre essa questão da maternidade, da mulher e tudo, mas eu vou tentar finalizar aqui trazendo para vocês a ideia de que quando os filhos chegam, quando uma criança chega, depois o outro filho, a gente vai mudando. E não tem como não mudar. A gente amadurece mais, a gente cria mais casca, a gente fica mais responsável por essas crianças, a gente
tem mais força para enfrentar o mundo, porque agora a gente tem filhos, pessoinhas, né, que dependem da gente e tudo. E aí às vezes a gente para e pensa, nossa, eu não gosto mais das minhas roupas, eu não sei mais quem eu sou, que eu, né, onde que eu me perdi no meio dessa maternidade que agora parece que eu só vivo filhos. E a minha dica vai corresponder a tudo que eu falei anteriormente no vídeo, tá? A minha dica é que os seus filhos tenham rotina, para que você consiga ter um tempo para você e ainda consiga fazer coisas para você. Então, assim, não tô falando que você tem que sair de casa se você não tem rede de apoio para deixar as crianças, nada disso. Eu só estou dizendo que se você consegue um tempinho, às vezes 30 minutos, 1 hora no final do dia, depois de chegar do trabalho, que as crianças dormem e tudo, você consegue ficar 1 hora assim com você mesma. Você consegue arrumar um hobby, assistir uma coisa que você goste, pesquisar sobre algo, falar, poxa, eu quero mudar meu estilo, quero mudar minhas roupas, né? Porque depois que a gente tem filho, normalmente muda um pouco os nossos gostos em tudo. E o que a gente pode fazer com isso? Eu vou dar uma pesquisada, vou ver aqui se isso aqui me serve, se isso aqui não serve, eu quero mudar um pouco meu guarda-roupa, eu quero rever amizades antigas, eu quero ter mais contato com as minhas amigas, vou tentar marcar alguma coisa, vou deixar as crianças com meu marido e tudo mais. Essas coisas, elas são muito importantes. Eu vejo que é mais importante ainda para as mulheres que ficam o dia todo em casa com os filhos, porque quando você sai de casa, você tem um pouco mais de contato com o externo, né? Você vê pessoas, você almoça fora, você tem momentos de estresse, de alegria, de não sei o que, não sei o que. A mulher que fica em casa com os filhos, cuidando da casa, tem uma certa monotonia, um pouquinho, né, de fazer sempre a mesma coisa todos os dias e muitas vezes nas paredes de um apartamento que você não consegue nem sair e ver o mundo. Então, você precisa ter esse tempo para você. E eu sei que quando os filhos são bem pequenininhos é mais difícil, mas conforme eles vão crescendo, esse tempo vai conseguir aparecer, né? Vai surgir esse momento dentro das suas 24 horas do seu dia, se você tiver uma rotina, né? Porque se os filhos dormem em qualquer horário, se acabam dormindo muito tarde, aí dormem junto com você, eu durmo às 10, ele dorme às 10. Que momento que você vai ficar sozinha para fazer alguma coisa por você? Então a minha reflexão aqui é uma dica com reflexão. Tenham rotina, porque se o filho de vocês tem rotina, vocês também vão ter, né? Vocês vão conseguir encaixar um tempinho aí. E procure, dentro da tua realidade, coisas que você gosta ou gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de ler, mas agora eu não tenho mais tempo por causa dos filhos. Se o seu filho tem uma rotina estabelecida, você vai conseguir 20 minutinhos no seu dia para conseguir ler. Quando eles dormirem à noite, ou mais cedo, ou enfim, né? Independente de qual seja, você consegue encaixar. Tem que priorizar. Aquela coisa que eu falei, né, do casamento e tudo, tem que priorizar o que você quer fazer. Então não tem muito pra onde fugir. Se você não tá conseguindo hoje, porque você tá com recém-nascido, que não dorme, que te dá muito trabalho, calma, essa fase vai passar. Daqui a pouco as coisas vão se encaixar e esse tempo vai aparecer, sabe? Por isso que eu sou uma defensora, assim, nata da rotina. Pra mim é essencial que as crianças tenham rotina, pra que a gente consiga ter esses pequenos momentos e encontrar hobbies, encontrar coisas que a gente goste de fazer para que a gente consiga se conhecer, né? Para que a gente não se perca, né? Eu ainda sou a Samit que gosta de ler e gostava antes das crianças. Eu ainda sou a Samit que ama Taylor Swift. E eu já amava antes das crianças e continuo gostando. Eu ainda sou a Samit que gosta muito de escrever, que gosta muito de se comunicar aqui através da internet, que era a mesma antes das crianças, entende? E eu não sou mais a Samid que se veste como eu me vestia antes das crianças. O meu estilo foi mudando. Eu fui vendo coisas, eu fui vendo assuntos e falei, poxa, isso aqui acho que não combina mais comigo, isso aqui já não... O importante é a gente conseguir um tempinho no dia para nós mesmo. Se não for, não tem problema se não for durante a semana, mas pelo menos no final de semana, fica com as crianças aqui, eu preciso de 2 horinhas para mim fazer tal coisa, para eu ter um tempo para ir no salão, para eu ter um tempo para fazer uma corrida, qualquer coisa. Mas ter um tempo para você, esse momento de silêncio, sem pensar em filhos, que é difícil a gente não pensar nos filhos, né? Sem ter as crianças é muito importante, porque daí você não se perde, você se encontra como uma nova mulher. E uma mulher muito melhor do que você era. Eu tenho certeza que hoje em dia você é muito melhor do que
quando você ainda não era mãe. Bom, eu respondi todas as 10 perguntas que eu tinha separado aqui e, como vocês viram, eu fiz uma junção aí de uma pergunta com a outra, porque algumas eram muito parecidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui comigo se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos assim de perguntas e respostas, às vezes até de outro tema. A gente pode falar de casamento, de vida, de coisas além da maternidade, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o seu Joaquim acabou de acordar bem na hora que eu tô finalizando esse vídeo. Então, não esqueçam de deixar o seu like, de curtir esse vídeo e de comentar aqui embaixo se você gostou, alguma coisa da experiência de vocês na maternidade também. Até o próximo vídeo. Tchau!